Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Ayahuasca para iniciantes. Se você quiser acompanhar este projeto, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, tranquilo? Muito bem, antes de começar essa reflexão, eu quero deixar algumas coisas muito bem esclarecidas. A primeira delas é que eu não sou nenhum expert em Ayahuasca. É um assunto que eu estudo há mais de 10 anos, eu já tive as minhas vivências, tenho as minhas experiências e tenho as minhas opiniões a respeito dela. E é isso que eu vou passar aqui hoje, nessa reflexão, especialmente para você que me acompanha e que de vez em quando me vê falar sobre isso, seja nos nossos grupos de WhatsApp ou mesmo em algumas reflexões que eu já publiquei. Aliás, foram bem poucas. Nós já passamos da marca de 700 vídeos aqui no canal e eu acho que eu não tenho nem 10 falando sobre isso. Então resolvi gravar esse vídeo especialmente para você que me acompanha, que é leigo no assunto e tem curiosidade de saber afinal o que é isso. Então eu vou falar, como sempre falo, com base nas minhas experiências, na minha opinião pessoal e vou deixar depois alguns links fixados aqui no primeiro comentário onde você vai conseguir mais informações, beleza? Então vamos lá. Bom, conta-se que a Ayahuasca ela vai surgir no Império Inca e que era uma bebida da nobreza. Só os nobres é que tinham acesso a ela, porque a sua produção era muito complexa. Eles precisavam entrar no meio da mata para encontrar os seus dois componentes, o cipó, chamado de jagube, e a folha, chamada de chacrona. A partir do cipó e da folha, se faz um cozimento e o resultado desse cozimento é a Ayahuasca, também conhecida como Santo Daime, como vegetal, como Oasca. Existem vários nomes que foram dados em várias culturas. Então, a história que se conta é que ela foi descoberta ali pelos Incas, isso milhares de anos atrás, e era uma bebida da nobreza. Depois, com o passar do tempo, com o correr das gerações, ela chegou aos xamãs, aos pajés, aos curandeiros, que muitas vezes, quando não conseguiam descobrir qual era a doença da pessoa, faziam a ingestão dessa bebida para que pudessem ter a sua consciência expandida e assim encontrar a resposta sobre a doença daquela pessoa. Com o passar das gerações, essa bebida foi se espalhando por diversos povos da Amazônia, de tal forma que em diversos desses povos ela ainda é utilizada com outros nomes, mas se a gente observar esse processo, o que a gente percebe? Que foi uma longa trajetória de popularização. Então, a princípio estava ali na nobreza, depois ela chega nos xamãs, nos pajés, nos curandeiros, depois ela vai se espalhando, por todo o tronco dos povos originários. E aí, quando a gente chega no começo do século XX, ela começa a se urbanizar, principalmente através do pioneiro Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu, que vai fundar uma religião chamada Santo Daime. E a partir dessa fundação, diversas outras correntes surgem a partir desse movimento, cada uma fazendo uso dessa bebida, aplicando uma doutrina, uma forma de ver. E é esse processo que vai se espalhando pelo Brasil, a princípio pelas capitais, nos anos 80, anos 90, até que mais recentemente, nos últimos 20 anos, digamos assim,
Ela tem chegado inclusive em cidades do interior, como a que eu moro, através principalmente de pequenos grupos xamânicos. Então, é toda uma longa trajetória. E muito disso é incerto. A gente fala com base naquilo que os mais antigos diziam. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que se trata de uma bebida que tem pelo menos alguns milhares de anos. Como é que os indígenas descobriram isso? Boa pergunta. Existem várias explicações. Existem culturas que dizem que foi uma revelação espiritual, enfim, diversas explicações a esse sentido. O fato é que eles descobriram que se misturassem esse cipó com essa folha, iria se produzir essa bebida psicoativa e tão interessante que nós chamamos ayahuasca. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que você que é leigo precisa saber. A ayahuasca é uma bebida psicoativa. Isso quer dizer que quando ela é ingerida, ela provoca reações a nível mental. Aquilo que hoje nós chamamos de expansão da consciência. Essa expansão da consciência, do meu ponto de vista, permite basicamente dois movimentos distintos. Um primeiro movimento é o movimento para dentro. Há quem diga que a ayahuasca seja uma ferramenta para acessar o inconsciente. Então, muitas vezes, quando a pessoa participa da cerimônia, ela vai ter esse tipo de coisa, ela vai ter insights, ela vai ver coisas relativas a si mesma, ela vai ter visões no que se refere ao seu passado, à sua estrutura interna, aprendizados, é um mergulho para dentro de si. O outro movimento é um mergulho para dentro, vamos assim dizer, da dimensão mística que existe, que permeia o mundo. Então, quando se entra nesse estado, se tem experiências interessantes de conexão com a natureza, conexão com a terra, com o ar, com o fogo, com as estrelas, com o céu, com o vento. Muitas vezes se consegue ter revelações espirituais, visões de entes queridos e tudo mais. Então são dois movimentos distintos, um movimento para dentro e um movimento para fora, mas ambos são incontroláveis. Não depende da pessoa. Costuma dizer que a bebida tem o seu espírito. É como se ela tivesse uma energia viva e quem toma muitas vezes sente isso, que é o que a gente chama da força. A força está chegando. E eu particularmente sinto isso como se fosse um ser vivo percorrendo o meu corpo, entrando por cada órgão, por cada parte, por cada célula. É um processo realmente muito interessante. Então, ela é bastante procurada por conta disso, por permitir um autoconhecimento extremamente relevante, de uma forma que normalmente a pessoa não tem acesso, através de visões que são chamadas de mirações, que podem acontecer tanto com os olhos abertos ou com os olhos fechados, e que permite acesso a esse mundo interno ou esse mundo externo. Então, quando as pessoas ouvem esse tipo de relato, e eu mesmo gravei o primeiro relato sobre isso em 2018, quando tive a minha primeira experiência, todo mundo fica curioso e fica dizendo, poxa, eu queria ter essa experiência, eu queria ver essas coisas, eu queria passar por isso. Mas aqui vem uma parte importante. Muitas vezes é um processo doloroso, para que você possa chegar ao êxtase, à sensação de conexão com a natureza, de amor fraternal. Muitas vezes você tem que passar por labirintos da sua própria mente, da sua própria alma, que são muito dolorosos e que talvez você não quisesse ver. Então, não se cria a ideia de que se trata de algo prazeroso, não é um barato, não é uma droga que você vai consumir para ficar viajando na maionese. É preciso tudo ser feito com muito respeito, com muito cuidado, com muita consideração, porque não é um processo fácil e também não é um processo agradável, muitas vezes é penoso. Uma das reações comuns da ingestão da ayahuasca são as chamadas limpezas. Quando você, por exemplo, sente um desconforto estomacal e começa a vomitar,
ou de repente tem uma diarreia, precisa ir no banheiro, ou começa a chorar, ou começa a sorrir, ou começa a bocejar freneticamente, como se o corpo estivesse expulsando alguma coisa. Da primeira vez que eu fui, eu tive quase que um surto de riso. Não de riso, de vontade de rir como um bobo alegre, mas eu senti uma alegria tão grande que me fazia sorrir o tempo todo. Acho que era uma forma da medicina mostrar que eu era muito sisudo, que eu precisava me abrir mais. Então todo esse processo, ele é angustioso, ele é difícil. Entrar dentro da gente, nos cantos mais escuros da nossa alma, ver aquilo que a gente não quer ver, escutar aquilo que a gente não quer escutar, muitas vezes tomar bronca da nossa própria consciência, é um processo muito doloroso. Mas quem passa por ele e consegue tirar isso como um aprendizado, vivencia uma experiência maravilhosa, mística, por assim dizer, de conexão com a própria natureza, que é o que eu mais sinto, essa conexão com a natureza, né? Que acho que de alguma forma nós perdemos. E aí surgem algumas perguntas. Por exemplo, a ayahuasca é droga? Bom, é e não é. Depende do sentido que você dá a isso. Por exemplo, droga é uma substância que altera o funcionamento bioquímico do seu corpo. Então, se você toma remédio para dor de cabeça, isso é uma droga. Mas se você toma café, também é uma droga. Se você bebe cerveja, também é droga. Se você fuma, isso também é droga. Então, quando se fala de droga, está se falando em que sentido? No sentido farmacológico? Bom, então sim, a ayahuasca é uma droga, como a guaraná também é uma droga. Mas se você fala no sentido negativo, né, como se ela fosse simplesmente algo para ter um barato, para simplesmente ter uma viagem, como as pessoas falam, então não. Foi criado até um conceito diferente chamado enteógeno, que significa Deus dentro, ao invés de alucinógeno, como muita gente ainda fala. A ayahuasca é uma coisa alucinógena. A alucinação é uma coisa que não tem sentido, que não tem coerência, é uma coisa que rompe com a realidade, não é capaz de construir. A experiência com a ayahuasca, muito embora você possa ver coisas que são incompreensíveis ao nível racional, como por exemplo mandalas, formas luminosas, formas animais e tantas outras visões que não necessariamente você vai encontrar um significado direto, mas todas elas são construtivas, todas elas passam uma mensagem, trazem um ensinamento. Então dizer que ela é uma droga alucinógena é realmente fazer um recorte muito enviesado da realidade. E aqui um ponto importante, muita gente se pergunta, a ayahuasca é uma coisa legal? Sim, a ayahuasca é legal aqui no Brasil, e não é de hoje, desde o finalzinho da década de 1980. Ela é conhecida como parte dos sacramentos de diversas religiões e seu uso ritualístico religioso é permitido no Brasil. O que ainda não é permitido, infelizmente, é o uso terapêutico, ou seja, você utilizar a substância dentro de um contexto terapêutico, o que eu acredito que não vai demorar para mudar esse conceito. Por quê? Além de todo esse processo que eu mencionei, de todas essas visões e todas essas vivências, se tem feito pesquisas que mostram, por exemplo, que a ayahuasca tem uma resposta em casos de depressão muito melhor do que o melhor dos antidepressivos que existe hoje em dia. Então, além dessa experiência sensorial, dessa experiência mística, os componentes que existem principalmente no cipó, eles produzem um efeito de bem-estar, uma sensação de paz consigo, e um efeito, né, nos distúrbios mentais muito melhor do que o melhor medicamento que nós temos até hoje. E inclusive por essa via que você tem feito muitas pesquisas no sentido de tentar cada vez mais comprovar os benefícios da ayahuasca. Então não se trata de algo ilegal, ela é legal, desde que seja vivenciada num contexto religioso. E aqui a gente chega num ponto importante.
A ayahuasca é uma substância que vai produzir momentaneamente, durante algumas horas, essa alteração na sua consciência, o que a gente chama de expansão da consciência, seja para dentro, seja para fora, como eu mencionei no começo dessa reflexão. Por isso, ela deve ser vivenciada em ambientes sérios, com pessoas sérias, responsáveis, que sabem o que estão fazendo. Então, se você tem interesse nesse assunto, minha primeira recomendação é pesquisa. Começa a ler, vai assistindo o vídeo, vai se informando. E se você sentir no seu coração aquele desejo de participar, que é o que a gente chama de chamado, se você sentir o chamado, então procure algum lugar. Hoje você vai no Instagram, principalmente, que é a grande vitrine da internet, você acha um monte de grupos que fazem isso. Então, aqui na cidade mesmo, em Uberaba, eu já encontrei 3 grupos que fazem uso dessa bebida. E eu não sabia que eles existiam, encontrei pesquisando. Então, você também encontra, principalmente se você que estiver ouvindo morar nos grandes centros urbanos, pode ter certeza que você acha. Mas só vai se você sentir esse chamado, se você sentir essa conexão com essa chamada medicina da floresta. Não vá por curiosidade, não vá para brincar, não vá simplesmente para ter uma viagem, porque ali há todo um contexto espiritual por trás. É uma ferramenta maravilhosa, então ela tem que ser usada de forma responsável. Tanto é que existe uma orientação nesse sentido e que a maioria desses grupos utilizam, que é fazer uma entrevista antes. Você não chega nesses lugares lá e simplesmente sai tomando a bebida. Você vai ser recebido, você vai ser orientado, vão te passar várias informações e você tem que, inclusive, responder a um questionário, que é uma exigência legal do Conselho de Drogas. Então você tem que responder aquele questionário, onde vai ser avaliado várias coisas. Ele vai fazer uma ficha sua que vai ficar naquela instituição. Se acontecer algum problema com você, tem lá as informações, você tem que assinar aquilo. E aí talvez você pergunta, Léo, mas pode ter algum problema? Claro que pode, como tudo pode. Desde Paracelso se sabe, que a diferença entre remédio e veneno é o que? A dose. E nem tudo aquilo que é bom para um é bom para outro. Existe uma frase no meio ayahuasqueiro que diz: ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Então isso precisa ser levado em consideração. Por exemplo, não se recomenda o uso de ayahuasca para pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Por quê? Porque se aquela pessoa já tem um problema, vamos dizer assim, entre aspas, com a sua mente, imagina quando ela entrar num processo de expansão da consciência. A chance daquilo piorar é muito grande. E aí as pessoas falam, mas eu posso surtar? Bom, se você tiver predisposição ao surto psicótico, pode ser que sim. É por isso que você faz uma anamnese antes. É por isso que você é orientado antes. Então, embora a ayahuasca seja uma ferramenta que, ao que tudo indica, nos próximos anos vai revolucionar a psiquiatria, existe todo esse processo, todo esse cuidado, justamente porque ela vai alterar momentaneamente o funcionamento psíquico daquela pessoa. Então, se não é uma pessoa saudável mentalmente, e ela entrar, por exemplo, para um mergulho interno e ver um monte de coisa que ela não dá conta de lidar, um monte de coisa que ela não consegue suportar, eu diria que sim, ela pode surtar, sem sombra de dúvida. E isso sem considerar o aspecto espiritual. Se for uma pessoa perturbada espiritualmente, se for uma pessoa obsidiada até o último fio do cabelo, então existe uma série de situações. E é por isso que a minha recomendação é sempre procure um lugar confiável, um lugar responsável, com pessoas que sabem o que estão fazendo. Porque pelo menos o ambiente espiritual estando bacana, você já se livra de um monte de problemas. Então, deixa eu condensar aqui. A ayahuasca não é recomendada para pessoas que têm transtornos mentais. Ah, Léo, é proibido? Não, ela não é recomendada. E a maioria dos institutos
só vai servir a ayahuasca se aquela pessoa que tem algum transtorno trouxer um laudo médico dizendo que ela pode participar. Existem psiquiatras que conhecem e apoiam a ayahuasca. Existem psiquiatras que não apoiam de jeito nenhum. Se você tiver a sorte de ter um psiquiatra que acompanha a ayahuasca, pode ser que ele autorize. E aí vem uma segunda parte de cuidados. Hoje se sabe que alguns componentes da ayahuasca podem interagir com alguns medicamentos, principalmente medicamentos que funcionam e atuam no cérebro. Então, é a chamada interação medicamentosa. Eu não vou tentar explicar isso porque escapa da minha alçada. Mas o fato é que esses institutos sabem disso. E por isso eles perguntam para a pessoa, você toma algum remédio psiquiátrico? E aí, se você falar que sim, então eles têm uma lista de remédios que, se você toma, você não pode participar de jeito nenhum, porque vai ter interação, e essa interação ela pode desencadear toda uma série de problemas. Então, para algumas categorias de remédio não pode de jeito nenhum. Para outras categorias de remédios psiquiátricos você pode, mas com restrições, com cuidado. E para uma outra categoria não tem problema nenhum, porque não causa essa interação. Então, esses grupos, eles sabem disso, porque eles têm todo um preparo nesse sentido, eles têm um apoio de alguém que entende, um médico, um farmacêutico, um bioquímico, alguém que entenda disso para poder orientar esse grupo e fazer esse processo seletivo. Entendem? Por isso que é uma coisa muito séria, muito responsável. Agora, se você não... e se você mentir? Que é outra coisa que as pessoas perguntam. Bom, eu chego lá e eu minto. E aí? Bom, azar seu. Você vai ter que assinar um documento dizendo que tudo que você falou ali é verdade. Se você tomar e tiver um piripaque, a culpa é sua, porque você mentiu para eles. É simples assim. É dessa forma que a imensa maioria dos grupos no Brasil se organizam. Então, se você não tem nenhum distúrbio mental, se você não faz nenhum tratamento psiquiátrico, então já fica muito mais fácil para você. Aí a minha recomendação é, sinta o chamado. Se você sentiu no seu coração, vá. Porque eu acredito, existe alguma coisa ali para você aprender. E a ayahuasca para mim é uma ferramenta maravilhosa. Eu nunca me senti tão conectado ao divino. Eu nunca tive experiências tão visionárias. Experiências que me impactaram tanto, que mudaram muito a minha maneira de ser, justamente com a ayahuasca. Eu costumo dizer, com o espiritismo, eu consegui ver lógica no mundo. Através dos ensinos espíritas, eu consegui ver coerência, entender como as coisas funcionavam. O espiritismo me ajudava a enxergar aquilo que existe além do véu. Depois, para mim, veio a Umbanda. A Umbanda me ensinou a caridade prática, o trabalho no bem de forma prática, o contato com os guias de forma proximal, quase de irmandade. Então isso foi um outro aprendizado maravilhoso. Mas eu sentia uma ausência, essa ausência de conexão com a natureza, conexão com as forças da natureza. Eu sempre me encantei com isso, desde criança, quando eu via aqueles filmes celtas, e mostrava aquele respeito, aquela conexão com a natureza, com a chuva, com a árvore, aquilo sempre me encantou. Só que nada ao meu redor me remetia a isso. E foi justamente o que eu encontrei na ayahuasca. Essa conexão com a natureza, conexão com o mundo, essa integração homem-natureza. Isso é o que a ayahuasca mais tem mostrado. Então, é justamente por isso que já há mais de 10 anos pesquiso sobre o assunto, e é por isso que nos últimos tempos eu tenho intensificado essa minha busca. Até porque, como certa vez a medicina me disse, né? A ayahuasca será luz na sua vida e luz na vida de muitas pessoas. E é por isso que eu gravo essa reflexão, deixando claro, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Nem todo mundo precisa, nem todo mundo quer, nem todo mundo se interessa e está tudo bem. Espiritualidade é isso. Infinitos caminhos, aberto para infinitas possibilidades, cada um buscando aquilo que lhe faz falta. Então, nessa junção, espiritismo, umbanda e uma pitada de xamanismo é que eu tenho me encontrado. Bom, o áudio ficou gigante, mas enfim, passei tudo aquilo que eu acho importante.
Um abraço, até a próxima.